Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 20, o seguinte: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço do filho e o beijou. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes, ao olharmos para a parábola mais famosa de Jesus, nossos olhos se demoram nos tropeços do filho mais moço, nas poeiras da terra distante, na fome e nos desgostos de uma vida desperdiçada. Contudo, o coração dessa história não reside na partida daquele jovem, mas na figura monumental, graciosa e incansável daquele pai. Hoje, ao voltarmos o nosso olhar para a paternidade, somos convidados a contemplar não apenas um homem que espera, mas um pai que arquiteta, com riqueza de detalhes, o momento exato da restauração do seu filho. A distância física nunca foi capaz de apagar da memória daquele homem a imagem viva do seu filho, e é justamente nessa separação que a profundidade de seu amor se revela como algo extraordinário e profundamente calculado pela graça de Deus. Nós costumamos imaginar o pai da parábola apenas como alguém passivo, sentado à varanda de sua casa, olhando para o horizonte com um olhar nostálgico. Porém, quando olhamos de perto para os elementos da festa de acolhimento, percebemos que ali não houve espaço para o improviso. Não. Aquele pai não foi apanhado de surpresa pelo retorno do seu filho. Ele viveu cada dia da ausência do filho, construindo o cenário do retorno, da volta. Pensemos, por um momento, no tempo e no investimento necessários para preparar um boi cevado. Um animal não se torna gordo e ideal para um banquete régio de um dia para o outro. São meses, talvez anos, de alimentação seleta, de cuidados diários, de proteção e de dedicação constante. Cada punhado de grão oferecido àquele animal lá no curral era, na verdade, uma oração silenciosa daquele pai que dizia no segredo do seu coração: isto é para o dia em que o meu menino voltar. O investimento no banquete começou muito antes de o filho sequer pensar em retornar. O amor paternal não reagiu ao arrependimento daquele filho. Ele se adiantou a ele. Ainda mais impressionante do que o tempo do preparo é o conhecimento íntimo que aquele pai guardava em seu peito. Quando aquele rapaz surge no horizonte, maltrapilho, cheirando a chiqueiro de porcos, cheirando a chiqueiro das fraquezas humanas, das decepções, com a pele queimada pelo sol do deserto e os pés sangrando pela caminhada penosa, o pai não manda apenas buscar qualquer túnica ou qualquer par de sapatos. Ele ordena que seus servos tragam a melhor roupa, uma veste festival, a túnica da dignidade. E para que aquela roupa servisse perfeitamente, o pai precisava conhecer, guardar e preservar em sua memória a estatura exata do seu filho, as medidas perfeitas. Ele não errou o tamanho dos ombros, a largura do peito ou o comprimento dos braços, mas na mesma forma, as sandálias para os pés feridos não eram sandálias genéricas. Elas se ajustavam perfeitamente à curvatura daqueles pés que haviam se perdido. O anel, símbolo de autoridade, de herança e de restauração jurídica da filiação,
precisava caber com precisão cirúrgica no seu dedo. Mesmo com o passar dos anos, mesmo com o filho mudado, envelhecido e marcado pelas cicatrizes da vida, o pai mantinha gravada no coração a medida exata da identidade daquele jovem. Ele conhecia seu filho melhor do que o próprio filho se conhecia. Olha, a verdadeira paternidade, refletida na figura deste homem e inspirada pelo próprio Deus, é aquela que não perde o filho de vista, nem mesmo quando a distância parece intransponível. Enquanto o jovem gastava o que tinha e o que não tinha na ilusão de uma liberdade vazia, o pai gastava seu tempo, os seus recursos e as suas energias preparando a estrutura do perdão, da reconciliação. Não havia rancor naquele lar. Não havia listas de cobranças penduradas na porta da casa. Tampouco a intenção de fazer o jovem pagar pelo erro, cometendo uma servidão punitiva. Não. A mente do pai estava completamente absorvida, ocupada com a logística do amor e com a matemática da misericórdia. Cada detalhe daquela casa respirava a expectativa do reencontro com aquele filho. O vestuário novo, o ornamento do anel e o calçado de homem livre já estavam guardados, preparados, limpos e prontos no aposento principal, aguardando apenas o momento exato em que a dor do mundo faria o seu filho se lembrar do caminho de volta para casa. E então, aquele dia tão esperado finalmente desponta. Quando o filho ainda estava longe, maltrapilho, tímido e ensaiando um discurso de culpa para ser aceito ao menos como um empregado, o pai o enxerga à distância. A visão do pai não é filtrada pelo julgamento, mas pela compaixão visceral. Ele não espera o filho chegar até o portão para dobrar os joelhos em submissão. Não. O texto sagrado, Jesus nos mostra um homem maduro, um homem cheio de nobreza, um homem que corre ao encontro daquele jovem. Na cultura daquela época, um pai de família correr significava desfazer-se de sua própria compostura, erguer as suas vestes e expor-se ao ridículo perante a comunidade era algo impensável. Mas para aquele pai, a honra própria não tinha valor algum se comparada ao resgate do seu filho. Ele corre porque o seu amor tem pressa. Ele corre porque o abraço já estava pronto há muito tempo. Ao alcançar o seu filho tão querido, aquele pai não permite nem mesmo que ele termine o seu discurso ensaiado de indignidade. Não. Antes que o jovem pudesse se humilhar, pedindo para ser tratado como um servo, o pai se lança ao pescoço do filho. Aquele não foi um aperto de mãos formal, nem um aceno distante de quem perdoa, mas mantém distância. Foi o abraço da reconciliação total. Um abraço denso, quente, carregado de saudades e de lágrimas sufocadas por anos de espera. Naquele enlace, o odor da miséria do filho foi coberto pelo aroma do amor do pai. A vergonha da derrota foi absorvida pela força daquele peito acolhedor. O abraço do pai foi o lugar onde a culpa do passado se desfez e o futuro começou a ser reescrito na vida daquele jovem. Ao ordenar imediatamente a entrega da túnica, das sandálias, do anel e o abate do boi cevado,
o pai estava declarando diante de toda a casa e diante de toda a comunidade que aquele jovem não voltava como um escravo moral, não, mas como um filho pleno, um filho amado. A roupa cobria sua nudez e a vergonha do erro. As sandálias devolviam a ele a dignidade de quem não anda pisando no espinho da escravidão. O anel restaurava a sua autoridade e a sua voz no patrimônio da família. E a festa selava a alegria inegociável da vida que renasce. Tudo isso foi possível porque aquele pai nunca deixou de ser pai, nem por um segundo. Ele não esperou o filho se consertar para começar a amá-lo. Ele o amou e preparou tudo enquanto o filho ainda estava distante, gastando tudo dissolutamente. Olha, neste Dia dos Pais, esta passagem bíblica nos convida a celebrar e a honrar essa dimensão sublime da paternidade. Olhamos para os pais que, à imagem do Pai Celestial, dedicam as suas vidas ao planejamento silencioso do bem-estar dos seus filhos. Pais que gastam os seus dias, o seu tempo, o seu suor, a sua energia, que servam os bois do trabalho diário, investindo em um futuro que muitas vezes os filhos ainda não conseguem enxergar. Pais que conhecem as medidas exatas da alma dos seus filhos, que sabem ler os seus silêncios, entender as suas dores e reconhecer as suas qualidades, mesmo quando o mundo só enxerga os seus tropeços. Pais cujos braços estão sempre, invariavelmente, abertos e preparados para oferecer o refúgio do perdão, o calor da aceitação e a firmeza da restauração. Que possamos enxergar a beleza de um amor que não é pautado pelo merecimento, mas pela graça. Um amor que calcula cada detalhe para que, quando a vida nos ferir e a poeira do mundo nos sujar, saibamos que existe um lugar onde a nossa medida exata é conhecida, onde a nossa dignidade é devolvida e onde um abraço de Pai nos espera para nos lembrar de que, aconteça o que acontecer, nós nunca jamais deixaremos de ser filhos amados. Neste Dia dos Pais, homenagear esses homens significa reconhecer o mistério sagrado da paternidade, uma vocação dada pelo próprio Deus para refletir o amor celestial aqui na terra. Aos pais que nunca deixaram de olhar para o horizonte esperando a restauração dos seus lares, aos pais que abraçam com a alma, aos pais que corrigem com amor, aos pais que celebram a vida de seus filhos com alegria, a vocês pertence a nossa mais profunda gratidão e respeito. Que cada pai possa entender a grandeza e a profundidade do seu papel, sabendo que o seu amor, a sua presença e as suas orações são o legado mais valioso que um filho pode carregar no coração, para sempre. Uma marca eterna de que existe um lugar do mundo onde sempre haverá um abraço quentinho, um olhar de aceitação e um lar para onde voltar. Nesse dia tão especial, queremos declarar Feliz Dia dos Pais. Um grande abraço. Deus os abençoe.